A paz do Senhor. Gostaria de falar sobre o seguinte tema: no plano de Deus, mas com perdas eternas. Eu creio que essa mensagem vai falar muito forte no teu coração, porque existe uma realidade que precisa ser avaliada nos dias de hoje e que tem acontecido já há muito tempo. Em Hebreus 3,7 diz assim: pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, e eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Esta passagem tem algo muito importante que precisamos avaliar. Pode parecer até estranho o tema desta mensagem. Como pode alguém ou um povo estar obedecendo a Deus, andando no plano de Deus, ouvindo a Deus, vendo os feitos de Deus e ainda assim perder a bênção de Deus? O fato é que isso é possível. Você pode obedecer a Deus e perder o que Deus tem de melhor para você. Posso chocar alguns com estas palavras, mas isso é uma realidade, está na palavra de Deus, isso é bíblico. Ocorreu com Israel, ocorreu com muitos e está ocorrendo ainda nos dias de hoje. Não basta ser obediente, mas precisa também ser temente a Deus. Não basta seguir, mas ter boa vontade em seguir a Deus. Não basta glorificar ao Senhor, e sim exaltar com todas as suas forças. Deus ama aqueles que o servem com alegria. Israel foi chamado por Deus para a libertação. Deus agiu de uma forma tão poderosa em favor de uma nação como jamais tinha sido visto antes e tampouco se viu depois disso. Mostrou o seu poder e suas maravilhas, e depois de 400 anos de espera, então os liberta. Trabalha na vida de um homem, chamado Moisés, o separa e o coloca como líder de uma nação. Os conduz no deserto por cerca de 40 anos, mostrando o seu amor, o seu cuidado e atenção. No entanto, todos que saíram do Egito pereceram, com exceção de Josué e Calebe, e Moisés teve apenas a oportunidade de ver a terra prometida, mas não pôde também entrar nela. Por que ocorreu isso? Eles estavam desobedientes ao Senhor? Não gostavam de Deus? Deus não estava no meio deles? Deus os abandonou? Não sabiam mais das promessas que Deus dera a Abraão, Isaque e Jacó? Não, não e não. Não foi nada disso. Não foi nenhuma dessas situações. Eles estavam cientes das promessas de Deus. Eles estavam obedecendo a Deus. Eles seguiam a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Eles seguiam o líder Moisés levantado por Deus. Eles sabiam que não existe outro Deus como nosso Deus. Mas então o que aconteceu? Se eles estavam obedecendo a Deus, ouvindo a Deus, vendo o agir de Deus, por que então perderam a bênção de Deus? Por que não entraram na terra prometida? Deus era então muito cruel? Estava sendo muito cruel com eles? Deus não os amava? Deus só queria vê-los sofrer? De forma nenhuma. Deus os amava. Deus os queria em poucos meses que eles estivessem na terra prometida, a terra da promessa. Deus os queria como nação separada para os abençoar. Deus os queria amar e cuidar deles. Então o que fez com que eles perdessem tudo? O que fez com que errassem o alvo? O que eles fizeram para ter tamanha tragédia ao ponto de cerca de quase 3 milhões de pessoas perecerem no deserto? A resposta para tudo isso está no texto que lemos no começo desta mensagem. O coração endurecido. Eles viram milagres demais. Eles disseram, como está em Êxodo 17:2, está o Senhor no meio de nós ou não? Puseram Deus à prova de uma forma brusca, com raiva, com o coração endurecido, como quem dissesse: se Deus nos ama mesmo, Ele não teria nos mandado passar por essa falta de água, por essa sede que estamos passando. Jamais estaríamos nesse sofrimento, jamais passaríamos por essa angústia.
que Deus é esse que manda seu povo caminhar pelo deserto com crianças e velhos e depois deixa em uma aflição de morte, tirando a provisão de água para sua sobrevivência? Será que Deus nos ama mesmo? Será que Deus está aqui conosco mesmo? Se está, então mostre o seu poder. Palavras, disseram, palavras não bastam mais, Moisés. Nós queremos ver o poder e queremos ver o poder de Deus. Eles tinham visto milagres demais, maravilhas de Deus, e como sabiam que Deus estava com eles, acabaram endurecendo o coração. E um gesto de maldade disseram, queremos ver a mão de Deus operando de novo. Se sentiram adulados pelo Senhor, mas seus corações nunca pertenceram a Deus. Nada de errado em desejar ver o poder de Deus, nada de errado em fazer provas com o Senhor, nada de errado em esperar em Deus, mas tudo de errado quando as intenções são contrárias à perfeita vontade divina. Eles nunca foram libertos do Egito, saíram do Egito, mas levaram o Egito no coração. O Egito ainda andava com eles. Não tinham fidelidade completa ao Senhor. Não havia desejo de santidade. Não queriam servir a Deus com alegria. Deus, em vez de amigo e Senhor bondoso, era visto como um problema agora. Se achavam envaidecidos com o amor de Deus, mostrando seus poderosos feitos diante do faraó e achavam que podiam mais, colocando o Senhor à prova. Seus corações não pertenciam a Deus, mas a si mesmos. Você pode estar no plano de Deus, e é isso que é muito forte nessa mensagem. Você pode estar no plano de Deus, obedecendo a Deus, mas se a sua intenção não é seguir ao Senhor com alegria, com santidade, com desejo, com humildade, com temor e tremor, tendo um coração quebrantado e contrito, saiba que irá perder todas as coisas nesta vida, incluindo a sua própria vida. Cuidado, isso é muito sério. Há vidas que estão vendo e ouvindo esta mensagem agora e que se encontram exatamente nesta situação. Estão obedecendo a Deus, mas seus corações não têm alegria mais de servi-lo. Murmuram do ministério que Deus tem lhes dado. Falam mal de homens e mulheres de Deus em proveito próprio, para mancharem as suas imagens, não têm mais temor de Deus no coração. Reclamam do financeiro da sua vida, reclamam do trabalho que tem, reclamam da vida que levam, reclamam da família que Deus deu, reclamam de tudo e de todos e dizem, eu faço a vontade de Deus, Deus está comigo, eu vou ter vitória, olha a bênção chegando, olha a bênção de Deus que está chegando para mim. Mas tristemente estão enganados e esquecem que Israel também fez a vontade de Deus e esperava chegar na terra prometida. Mas perdeu tudo porque murmurava. Perderam o temor de Deus. Seus corações estavam endurecidos, e endurecidos pelo engano do pecado, o engano do pecado da murmuração. Você não é medido por Deus através de seus atos, mas pelo seu coração. Qualquer um pode fazer bem, se quiser, mas fazer o bem com o intuito de agradar a Deus é algo bem diferente. As intenções dos atos pesam diante de Deus. O povo que pereceu no deserto era um povo cujo coração estava endurecido pelo engano do pecado. Não importava o que fizessem, estariam sempre errados, pois em seu interior o seu interior não havia sido mudado. Você não é julgado pelo que faz, mas pelo que é. Você não é um mentiroso porque mente, mas mente porque é um mentiroso. A sua situação interior é que destrói você. Suas intenções pesam mais do que seus atos. Você pode ir a uma igreja 300 vezes por semana, se isso for possível. Mas se seu coração não estiver voltado para Deus, sensível para Deus, quebrantado para Deus, todo esforço cai por terra. Deus não busca adoradores, preste atenção.
Deus não busca adoradores, mas santos adoradores, verdadeiros adoradores. Ele não busca crentes na igreja, mas um povo remido que o ama de verdade. Não busca religiosos, mas gente que está comprometida com ele para fazer a vontade dele. Não busca multidões, mas um coração solitário, que ama a ele de verdade. Tozer certa vez escreveu: em toda geração o número de justos é bem pouco. Esteja certo de estar entre eles. Não são as multidões que atraem a Deus, mas corações quebrantados, tementes ao Senhor, que desejam servir a Deus com alegria. Deixe-me falar sobre um outro ponto importante antes de terminar. Milagres e manifestações divinas. Eles viram muitos milagres e a mão do Senhor fez grandes feitos no meio do povo, mas pereceram. A Bíblia diz no livro de Salmos: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Está lá em Salmos 103, verso 7. São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é ver o agir de Deus, outra é conhecer a Deus. Uma é provar a sobremesa, outra é provar o prato principal. Sobremesas são boas, mas se você der isso o tempo todo para uma criança, dia após dia, ela vai acabar morrendo de inanição. A sobremesa é um alimento? Sim, ela é um alimento, com certeza é um alimento. A sobremesa tem nutrientes? Com certeza, muitas delas têm nutrientes, mas são insuficientes para o crescimento. O mesmo ocorreu com Israel. Viram os milagres de Deus, a sobremesa, mas não conheceram os caminhos de Deus, o prato principal, o alimento verdadeiro, que vem através da palavra de Deus, a Bíblia. Moisés conheceu a Deus. Eles viram apenas os milagres. Estar no plano de Deus, obedecendo a Deus, requer mais do que seguir com o físico. Requer seguir com o coração. Com o coração não de obter algo, mas ver como Ele é. Ver a sua glória, ver a sua majestade, ficar adorando em espírito e em verdade. Seguir a Deus não é difícil. O difícil é deixar de seguir a si mesmo. Eu quero repetir isso para que você grave. Seguir a Deus não é difícil. O difícil é deixar de você seguir a si mesmo. Abrir mão do passado e se lançar nas mãos do Senhor é uma tarefa difícil, mas gloriosa, tanto no presente quanto no porvir. Quem não faz isso perde o presente e o porvir. Lembre-se, ou você abre mão do passado e se lança nas mãos de Deus, ou acaba perdendo tanto o presente quanto as coisas do porvir, as coisas futuras. Israel perdeu tudo quando endureceram seus corações para Deus. Suas vidas foram ceifadas no deserto. Peregrinaram em sofrimento, sem rumo e sem receber a promessa. Sua eternidade, até os dias de hoje, ainda está em julgamento. No plano de Deus, mas com perdas eternas. Mais uma vez eu quero te dizer isso, que é de extrema importância. Eles estavam no plano de Deus, obedientes a Deus, mas obtiveram perdas eternas, pois seus corações não eram voltados para o Senhor. Obedeça a Deus de coração. Ame-o, não pelo que Ele pode fazer por você, mas pelo que Ele é. Glória a Deus. Adore-o na beleza da sua santidade. Sirva-o com todas as forças de tua alma. Deixe seu coração ser quebrantado por Deus. Trabalhe para Ele com alegria. Então você será abençoado. As bênçãos de Deus chegarão para você. Você será amado pelo Senhor. E você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.